teve um relato muito bacana que veio numa reunião mediúnica. Eu vou chamar ele de Senhor M, tá? Ele desencarnou, ele estava assimilando, né, o desencarne dele, e ele veio relatar sobre uma passagem da vida dele. Ele disse que ele era muito rico, mas muito rico mesmo, assim, de passar as férias só na Europa e ter um iate, inclusive, na Europa, assim, uma coisa absurda, né? Para mim, pelo menos, né? Que andava de Fusca. Então, ele falando assim, era impressionante, assim, ele falou que ele sofreu um duro golpe. O melhor amigo dele deu um golpe nele, na empresa dele, nos negócios, e ele perdeu os negócios e perdeu a esposa para esse amigo. Então, ele falou que ele estava... Ele teve muita revolta, assim, mas ele não tinha ódio desse amigo. Ele falou que ele não tinha ódio desse amigo, mas ele tinha muita revolta de ter perdido tudo aquilo que ele conquistou. E a mulher dele, porque ele amava muito a mulher dele, e ele perdeu. Só que nessa divisão, ele ficou ainda com uma empresa, um negócio pequeno que eles tinham, uma pequena empresa, um carro e um pequeno apartamento. E ele ia trabalhando assim, com muito desânimo, né, com muita tristeza, se perguntando por quê, aonde ele errou, mas ele foi vivendo. E aí os funcionários viam, né, obviamente, ele muito abatido, e os funcionários diziam assim, vamos, senhor M, vamos, senhor M, vamos lá, vamos lá. Davam apoio assim para ele mesmo, assim, né. E ele começou a ver que eram todos funcionários bons, que dependiam dele, várias famílias que dependiam daquela empresa, apesar de um pequeno negócio. E ele trabalhava mais por eles, assim. Não, eu tenho que fazer isso dar certo, porque olha só quantas famílias dependem desse negócio, né. E ele ia, muito triste, assim, os funcionários tentavam, né, os colaboradores tentavam dar apoio para ele, assim, dar uma levantada na moral dele, mas ele falou assim, poxa, tudo que eu vivi, aonde eu cheguei, e hoje eu estou aqui, sabe? Ele ficava com aquilo, assim, porque com bem bom a gente se acostuma fácil, né? E ele estava lá no iate e foi pro Fusca, né? E aí o que aconteceu? Ele ficava se questionando muito nisso, assim. E eu perguntei para ele assim, mas tu tem muita raiva do teu amigo? Ele, não, eu não tenho raiva do meu amigo. Eu tenho revolta da situação em si. Porque, né, ele se considerava ter chegado num patamar em que, tipo, ele não ia regredir financeiramente. E ele regrediu, né? Ele viu que a realidade era bem diferente. De repente ele começou a adoecer, e assim, nem os familiares que ele tinha antes, né, que adoravam usufruir, né, dos benefícios de todo o patrimônio e o luxo que ele vivia, ninguém queria mais saber dele, ele só tinha os funcionários. E aí ele começou a ficar doente, e aí quem cuidava dele, ajudava ele, eram os funcionários. Inclusive um desses funcionários tinha sido motorista dele. E esse motorista ficou muito amigo dele, segurava a mão dele, chorava com ele, fazia oração com ele, dizia, senhor M, vai passar, isso vai passar, o senhor vai ficar bom. Mas ele viu que que a doença dele, né, não tinha muita volta, assim, era muito até pela tristeza que ele estava, né, da situação dele. Mas ele ficava muito agradecido e impressionado com o apoio que ele recebia desses funcionários. Assim, ele disse assim que aquilo tirava essa revolta dele, assim, quando ele via as pessoas sendo boas com ele, mesmo ele não tendo mais o dinheiro que ele tinha, mesmo ele não sendo mais o cara que ele era, assim. E as pessoas ajudavam ele, os funcionários ajudavam ele, se preocupavam realmente com ele, né? E ele chorava e dizia assim, meu, olha onde eu vim. E então ele desencarnou, daí ele estava, né, tomando conta, assim, desse desencarne dele. E aí ele, né, conversando, contando, relatando toda a situação dele, de repente ele tomou consciência, começaram a se aproximar pessoas dele. E aí foi perguntado assim, você conhece essas pessoas? Daí ele falou, essa pessoa ali, ela era cozinheira da nossa casa. E ela era uma senhora assim que ela cozinhava muito bem. Eu tinha até que cuidar para não me passar comendo a comida dela, porque eu tinha que ser elegante, mas ela cozinhava bem. Ele falou. Aí ele disse, esse sorriso é encantador, eu nunca vou esquecer. E aí ela foi e abraçou ele, e vieram outras pessoas com quais ele tinha sido bom. E ele falou assim, ele bem emocionado, assim, ele falou assim, agora eu entendo.
aqui estão as minhas riquezas. As pessoas com as quais eu fui honesto, eu fui gentil, eu tratei bem. Essa é a minha verdadeira riqueza, e não aquilo que eu deixei. Então, para a gente ver, né, às vezes a gente corre que nem maluco, né, atrás de patrimônio, de aquisição, e esquece de ser gentil. Inclusive, se eu não me engano, hoje é o dia da gentileza, dia 13. E a gente esquece de ser gentil, a gente esquece que é isso que a gente leva daqui. São as pessoas que a gente tratou bem, né, os familiares em que a gente se entendeu. Eu sei que às vezes é difícil a gente resolver tudo numa encarnação. Peraí também, né? Vamos com calma, né? Mas a gente tem que se esforçar. O importante do podar as fraquezas é justamente isso. É a gente se esforçar em conseguir vencer. Porque o ímpeto é justamente esse. A gente está numa discussão e acontece, a gente pode discutir com um amigo, com um parente, com algum colega, só que cuidar com as palavras que a gente está discutindo, que a gente está pronunciando. Palavras que vão ferir, que vão machucar, que às vezes vão gerar mágoas nessas pessoas por quantas encarnações?